vai lançar no mês que vem. Eu vou convidar aqui vocês para participarem e nos prestigiarem desse lançamento. É a política estadual do idoso. A política estadual do idoso, ela vai articular várias ações que já estão feitas e novas ações para beneficiar os idosos. E aí, para você criar um programa como esse, você primeiro precisa saber do que você está falando, né? E para quem você está falando. E aí eu falei algumas coisas aqui cruzadas, alguns números rapidamente para eles. Quem é considerado idoso no Brasil? Pela lei, quem tem mais de 60 anos. A gente brinca que idoso, ou gente mais velha, é sempre aquela pessoa que tem 10 anos a mais do que a gente, né? Tá bom, quem tem 40 acha que quem está velho tem 50. Quem tem 50 acha que é 60. Quem tem 60, 70. Se eu perguntar para o usado, ele vai falar, não, quem tem mais de 90, né? Ou seja, idoso é sempre quem está 10 anos na nossa frente. Mas a realidade é que a expectativa de vida aumentou, né? E hoje o vigor e a vitalidade de uma pessoa de 60 anos é muito grande, né? Então você precisa criar programas adequados a essa nossa realidade. Aí eu pedi para a nossa equipe o primeiro número. Falei, bom, quantas pessoas tem no estado acima de 60 anos? Vamos pegar o que a lei determina. O estado tem 42 milhões de habitantes, né? O estado de São Paulo, 11 milhões na capital e praticamente 31 milhões no interior, que é a região metropolitana. Desses 42 milhões, quase 5 milhões são pessoas acima de 60 anos. Então são 4 milhões e 900 mil pessoas. Se você fizer uma projeção, o que a gente sempre chamou de pirâmide etária, a gente aprende isso na escola, né? Ó, pirâmide etária no Brasil, hoje ela é um quadrado e já ela vai virar um losango. O que significa? As pessoas vivendo mais, o país era um país jovem no passado, hoje é um país maduro e daqui a 30 anos é um país mais idoso, né? Isso significa que estão as pessoas vivendo mais e estão nascendo menos crianças. Vocês sabiam que nasce por ano em São Paulo menos 2% de crianças do que nascia na década de 80? E que hoje, uma das preocupações nossas que estamos na vida pública é cuidar sim da educação, mas o dinheiro da educação hoje às vezes sobra e falta dinheiro na saúde. Por quê? Porque hoje você tem um atendimento de saúde muito maior. Hoje ainda falta um pouco de escola, mas tem região da cidade do estado que tem escola fechando por falta de aluno. É que é mais barato construir uma escola no bairro do que gastar em transporte para levar os alunos. Mas hoje tem escola fechada em São Paulo, por falta de aluno, né? Então, é uma tendência. E nós precisamos planejar o Brasil a médio prazo. Não podemos ficar olhando o dia de hoje só. Nós temos que pensar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Então, as políticas públicas têm que ter esse planejamento. E aí foi com esse norte, com essa busca, sabendo que temos quase 4 milhões e 800 mil pessoas idosas, que o governador determinou, articula a política estadual do idoso. A política estadual do idoso é óbvio que ela é voltada para aquelas pessoas que não têm tanta renda e, portanto, precisam dos equipamentos públicos para ter o seu lazer, ter a sua atividade. Eu não vou fazer a política do idoso por Antônio Hermílio de Moraes, né? Nós temos que fazer a política do idoso para aquelas pessoas que precisam, né? Nada contra o seu Antônio Hermílio, né? Porque ele não precisa, né? Então, nós começamos com esses números organizar a política estadual do idoso. Aí um outro número, dos 4 milhões e 800 mil idosos acima de 60 anos no estado, quantos têm acima de 80 anos? Que é a chamada, alguém sabe? Quarta idade, né? A chamada quarta idade. Quantos tem acima de 80 anos? Quase 900 mil pessoas, né? Não é pouca gente, é muito. E esse número vai aumentando a cada ano, né? Então, a política do idoso envolve várias ações. Primeiro, também para esse público da quarta idade, acima de 80 anos, públicos diversos, através da construção de centros de convivência comunitária, que a gente chama de CCI. Ainda falta esses equipamentos na cidade e no estado. Tem cidade pequena que não tem nenhum lugar para o idoso
participar de uma atividade. Nós vamos construir mais de 300 centros de convivência do idoso no estado e na capital, que é um centro onde você tem atividades voltadas ao lazer, atividades lúdicas. Mas tem uma outra política, que essa é mais recente, que ela é uma política que hoje o mundo mais desenvolvido aplica, que é os chamados centros-dia do idoso, aonde você vai de manhã e sai à tarde, e lá, além das atividades, enfim, de lazer, você tem um acompanhamento do cuidador de idoso, você tem fisioterapia, você tem várias atividades. Esse programa é o chamado Centro-Dia, né? O Centro-Dia foi um programa criado basicamente lá na Europa, nos Estados Unidos cresceu muito. O que acontece com o Centro-Dia, principalmente com as famílias mais carentes? Quando o idoso está em casa, a família carente não tem condição de deixar ninguém com ele, cuidando, e essa pessoa tem algum tipo de dependência, a primeira reação da família dali um pouco, ela manda o idoso para o asilo, né? Isso é a chamada institucionalização do sistema. Você tem dificuldade de cuidar e joga na rede pública, numa instituição de longa permanência, que é o nome técnico disso, né, para que o idoso fique. Se você cria centros-dia, onde a família pode deixar a pessoa de manhã e buscar à tarde, você elimina esse problema. Então, quando você tem centro-dia, você diminui a demanda por instituição de longa permanência. O nome técnico disso você desinstitucionaliza o sistema do idoso, né? Então, nós vamos construir centros-dia do idoso na capital e no interior. A ideia é construir 200 no primeiro ano da política estadual do idoso. Quando eu digo construção do centro-dia, do CCI, o que significa isso? Nós faremos isso em parceria com as prefeituras. Lembrando que nós vamos dar o dinheiro para a construção, o dinheiro do fundo estadual dá a retaguarda, mas a prefeitura é quem administra de maneira direta em cidadezinha pequena e através de instituições parceiras em cidades maiores, né? Vai funcionar assim. Uma outra coisa interessante que o Estado vai ajudar muito as cidades: transporte para o idoso. No interior, é comum você ver o prefeito pegando um ônibus da educação para transportar o idoso para uma atividade ou levar para algum evento. Os promotores pegaram e mandaram a caneta nos prefeitos. Falaram: ônibus de educação tem que cuidar de aluno, você tem que ter outro transporte para o idoso. E aí os prefeitos passaram a ter dificuldades desse transporte, né? A gente tem, quando eu falo dessas experiências, a gente tem que trazer isso não para a cidade de São Paulo, mas para o nosso bairro, né? Essa dificuldade de transporte. Então, nós vamos criar uma política também de transporte. O que é? Vamos comprar micro-ônibus e distribuir ou diretamente para a prefeitura ou para instituições que lidam com a população idosa, para que ela tenha também condição de transportar a pessoa para os locais adequados dessas atividades. Ou seja, são várias ações que eu aqui podia detalhar mais. Nós temos aqui em São Paulo o programa do Estado, que é o Viva Leite, que é um programa que também atende idosos e crianças na cidade de São Paulo. São 350 mil pessoas atendidas todos os meses, 7 milhões quase de litros de leite distribuído aqui na cidade, e nós temos leite para o idoso e para a criança. E sabe uma coisa que a gente prestou atenção e percebeu no programa do leite? Sobra a cota da criança e falta a cota para o idoso, né? Isso acontece em algumas instituições aqui? Então nós autorizamos, neste primeiro momento, a gente fazer essa migração. Quem quiser trocar a cota da criança para o idoso, e na sequência vamos avaliar a ampliação dessa cota. Porque isso está acontecendo na cidade inteira, né? Porque a população idosa está aí, as crianças às vezes têm os programas da prefeitura, né? E, enfim, tem menos necessidade do que a população mais idosa. Então, são várias ações que nós estamos pensando lá, estamos fazendo, né? Que às vezes demora mais do que a gente quer, mas chega na ponta da linha, que é o objetivo de atender aos usuários.